acredito que já, de maneira introdutória, devemos conceituar algumas coisas, e uma delas é a diferença entre machismo e feminismo, cuja qual existe muitas ideias equivocadas. Então vamos falar aqui sobre machismo inicialmente. O que é machismo? O machismo é um sistema histórico, religioso, cultural e hierárquico que tem como base o regime patriarcal. Neste regime, diz que no meio social, no mundo, era e ainda é separado entre a figura do feminino e do masculino. O que é feminino? São as mulheres. E o que é masculino? São os homens. Ou seja, o machismo ele recusa a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. O que eu entendo está equivocado. Já o feminismo, a ideia é diferente. O feminismo não é o oposto do machismo. O oposto do machismo é o feminismo. O que seria o feminismo? O contrário de machismo não é feminismo, como muitos acreditam ou fazem pensar, mas sim o femismo. Preste atenção às palavras e termos. Machismo e feminismo, mesma base de termos, apenas alterando os gêneros. Já o feminismo prega e dita a superioridade da mulher sobre o homem. Machismo e feminismo são exatamente a mesma coisa, apenas mudando a defesa de lado e de gênero. Mas feminismo não. Feminismo, o que é o feminismo? O feminismo não se trata de um sistema ou um regime social, mas sim um movimento social, político e filosófico que levanta a possibilidade de igualdade entre os gêneros. O feminismo não fala em nenhum momento sobre a superioridade da mulher sobre o homem. Fala unicamente e exclusivamente da igualdade e chances das mesmas oportunidades, tanto sociais, profissionais e políticas, na liberdade de ir e vir, usar roupas sem preconceitos e medos, ser solteiro ou casada por opção própria, ter direito a salários iguais, oportunidade aos cargos superiores sem que a maternidade seja um impeditivo e tantas outras buscas e reivindicações. O termo feminismo surge na França e, pasme, por um homem, por volta dos anos 1800, para poder falar sobre o movimento das mulheres que estavam em busca de seus direitos. E sim, o prefixo fem, do feminismo, vem de feme, feminino. Mas desde o seu surgimento, o movimento sempre teve como principal motivo a desconstrução do discurso machista enraizado na sociedade global e hoje em dia também é contra o sistema femista e busca conscientizar as pessoas da possibilidade da igualdade e o respeito comum entre os gêneros. Então, dito isso, a gente tem que pensar um pouco na Bíblia. Sempre surge a pergunta, a Bíblia, ela é machista? Olha, esse termo machista para a Bíblia, ela é incabível, pelo seguinte, a Bíblia é um livro muito antigo, e o próprio conceito de machismo é um conceito moderno. Por isso, seria um anacronismo. O que é um anacronismo? É uma interpretação em desacordo com o uso atual. Afirmar que a Bíblia é machista ou feminista é algo anacrônico. Temos que considerar que a Bíblia foi se moldando por um longo período patriarcal, mas não podemos deixar de mencionar que foi debaixo da inspiração divina e de um Deus que não faz distinção da pessoa pelo seu sexo. O que de fato ocorre são que distorções na interpretação dos textos sagrados por mera ignorância ou tendenciosidade para se defender uma bandeira ideológica. E aí, já que começamos a introduzir a questão da Bíblia, como fica a questão da mulher na Bíblia? Olha, observe que Jesus, ele trabalhava com mulheres. Se você for analisar, na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele aparece para mulheres. Está lá registrado no livro de João. Eu vou até abrir aqui para você acompanhar na sua casa, que é muito interessante quando você vai ler o texto sagrado. Por que é interessante? Porque para a questão jurídica, uma mulher era uma testemunha que não tinha peso. O depoimento de uma mulher como testemunha não tinha peso. Porém, Jesus, que era conhecedor da questão da legislação, ele não se importou com esse costume, com essa cultura judaica, e mesmo assim, ele aparece para as mulheres. Você vai observar isso no livro de João, capítulo 20, quando vai se retratar a questão de que as mulheres tiveram um encontro com Jesus. Maria Madalena, ela anuncia, você vai ver João capítulo 20, versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele disse. E isso causa uma certa desconforto. Por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher e não para um homem? Porque Jesus não fazia
essa distinção. Você vai ver também e observar nos evangelhos que Jesus, ele era mantido, né, por mulheres. Mulheres mantinham financeiramente o ministério de Jesus. Aí alguém vai citar lá sobre Paulo. Ah, mas Paulo ele recomenda que as mulheres deveriam estar caladas. O apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja em Coríntios recomendando que as mulheres não falassem no culto. Muitos distorcem esse texto, né, para proibir a mulher de pregar, ensinar, etc. Vamos lá, qual é o contexto ali? O contexto ali em que Paulo trata o assunto é no sentido de manter a ordem no culto. Ou seja, estava se recomendando que as mulheres não interrompessem o sermão com perguntas desnecessárias que poderiam ser explicadas em casa pelos seus maridos. Então era um contexto de ordem no culto. Mas não estava se proibindo as mulheres de ensinar, até porque o natural da cultura judaica é que mulheres ensinassem a outras mulheres. E na medida em que essas mulheres começaram a aderir ao cristianismo, é natural supor que elas começaram a ensinar os ensinamentos de Jesus Cristo umas às outras. E por fim, podemos frisar que nos derradeiros dias temos visto muitas mulheres de valor, de proeminência, de oratória, de conhecimento no ensino bíblico. Razão pela qual proibir a mulher de ensinar na igreja é totalmente descabido hoje. E aí a pergunta que não quer calar. Ordenação feminina. Atualmente existem milhares de ministérios que permitem a ordenação de pastoras, porém ainda permanece um tabu na maioria das igrejas. Qual é a minha opinião sobre isso? Né? O que podemos falar sobre isso? Exatamente o que se diz é, não existe modelo bíblico, porém o que eu quero que você reflita, porém não existe proibição expressa. Muitas mulheres foram obreiras aprovadas por Deus, podemos destacar Febe, Romanos capítulo 16, verso 1, ou as mulheres que seguiam a Jesus, como eu já disse, Lucas 8, versos 2 e 3. Apenas não consta nas escrituras, nem na literatura primitiva, que essas mulheres eram consideradas oficiais da igreja. Hoje, muitos ministérios já têm aceitado melhor a ordenação de mulheres, inclusive a Convenção da Assembleia de Deus de Belém do Pará, do pastor Samuel Câmara. Mas ainda é um tabu. Mas sobre essa questão de cargos oficiais, é bom que se diga que no período da igreja, lá atrás, a igreja primitiva, os cargos não eram oficiais, mas eram funcionais. As pessoas exerciam funções. Mas podemos aprofundar um pouco mais. Vamos fazer algumas análises rapidamente de textos, né, de alguns textos. Vamos lá. Análise de alguns textos bíblicos. Vamos citar aqui Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Embora esse texto coloque os dons ministeriais no gênero masculino, ele se aplica à igreja, certo? E as mulheres não fazem parte da igreja? Os membros da igreja podem receber esses dons, é o que está dizendo aí. A não ser que se advogue que a mulher não pertence à igreja, é óbvio aceitar que uma mulher possa receber um dom, certo? Observe esse texto, né? Também. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. João 1:9. Creio estar muito claro que o texto, né, esse texto aqui, acima, não se refere ao sexo masculino, mas ao gênero humano. O mesmo ocorre em Efésios 4:8. Alguém poderia contestar que as mulheres fazem parte do gênero humano? É óbvio que fazem, né? Por que então o texto coloca os dons ministeriais no gênero masculino? Muito simples. Como dissemos acima, em meio à cultura patriarcal vigente na época, nada mais natural, né? Não é diferente nos nossos dias. Observe o exemplo que eu vou te dar. Os pais, né? A gente costuma falar os pais. Obviamente está falando de um casal. Não é usual dizer marido e mulher nesse caso. Então fala os pais da Ana Júlia, minha filha. Está falando marido e mulher. Wagner Pedro e Suzana Nonato. Os pais. Mas se coloca sempre como masculinizado. Né? Não fala pai e mãe, fala os pais. Né? Tem duas filhas e um filho, por exemplo. Quando apresenta seus filhos, o usual é dizer, apontando para as meninas e para os meninos. Como é que se fala? Estes são os meus filhos. Não é assim que se fala? Mas tem uma menina ali no meio. Então, o escritor, né, ele usou desse termo no masculino, mas não quer dizer que está excluindo as mulheres. Você não pode afirmar isso. O que importa é que esses dons são para a igreja. E a mulher, ela faz parte da igreja. Parece haver consenso entre os comentaristas bíblicos que esses dons são para a edificação da igreja, são dados à igreja. Então, não encontrei comentários que especifiquem o gênero masculino apenas, usado no texto. Refira-se exclusivamente ao sexo masculino e não ao gênero humano, mas é ao gênero humano, não só ao sexo masculino. Pareceu-me óbvio que os comentadores que consultei não viram relevância nenhuma nessa análise. Romanos 16:7, que eu já citei. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Alguns querem fazer pensar que Júnia é homem, mas esse argumento é fraco.
né? Tudo leva a entender que Júnia é mulher, certo? O peso dos manuscritos favorece muito a leitura, em detrimento de Júnia ser, na verdade, Júlia, né? Uma forma do nome, uma variação do nome Júlia. No entanto, não se sabe com certeza esse nome deve ser acentuado. Antes de ser publicada a terceira impressão da quarta edição do Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica. Então aqui é um comentário de rodapé que nós encontramos de alguns comentaristas. Com relação a esse texto, Champlin faz o seguinte comentário. É digno de atenção o fato de que se Júnias, nesse caso era mesmo uma mulher, é notável que ela seja encontrada na lista daqueles que eram respeitados por suas realizações no Evangelho, os apóstolos. Paulo indicava como apóstolos as pessoas que acabaram de mencionar, que também eram seus cooperadores e que haviam sofrido aprisionamento na Ásia Menor. Pessoas essas que se tinham convertido a Jesus antes dele, Saulo de Tarso. É bem possível, portanto, que Andrônio e Júnia tivessem sido dispersos devido à perseguição que rebentara por causa de Estevão, e assim sendo chegaram a fixar residência naquela localidade tão distante de Jerusalém. Aí alguém vai falar, apóstolo, como pode? Como pode? A palavra apóstolo apenas significa enviado, emissário, é isso. Porque, como eu disse, os cargos não eram oficiais, mas eram funcionais, eram funções. Né? Você vê também, saudação em Romanos 16:3, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Sempre achei interessante que em uma cultura patriarcal, por vezes, o nome de Priscila aparece antes do nome do seu marido. Isso também não era comum. Qual seria o motivo disso daí? Né? Temos que pensar. Champlin comenta em Atos 18:2 e diz, todavia esse fenômeno talvez indique que Priscila era o elemento de maior proeminência na igreja. Ou seja, Priscila tinha mais destaque do que o próprio Áquila. Né? Romanos 16:1, recomendo-vos Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Já que estamos no capítulo 16 de Romanos, vamos analisar a questão de Febe no versículo 1. É interessante que a palavra traduzida por serve é, na verdade, um adjetivo masculino no caso acusativo, que pode ser traduzido aqui em sua forma feminina em língua portuguesa, como serva, diácona ou diaconisa. Comentando esse texto, Champlin traz uma informação interessante. Há evidências que, em cerca de 111 depois de Cristo, o cargo de diaconisas existia oficialmente na igreja cristã. As constituições apostólicas, por igual modo, descrevem a ordenação de tais mulheres, tal como certos varões eram ordenados para diversos ofícios eclesiásticos. Mulheres no Evangelho, já comentamos. A primeira incursão missionária em Samaria foi feita por uma mulher, certo? Mulher samaritana. Encontramos no texto bíblico a mulher samaritana levando o Evangelho. Mulheres como discípulas de Jesus, registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus 27:55, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versos 40 e 41. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. É o que eu já te falei, está lá em João, capítulo 20. Uma mulher unge Jesus, Marcos 14, verso 3 ao 9. Observe que Jesus disse no versículo 9, embora nenhuma mulher tenha feito parte do círculo dos 12, Jesus as tinha com grande estima e consideração, certo? A gente já falou sobre a orientação de Paulo para que as mulheres estejam caladas, o que significa o texto, na 1 Coríntios 11:5, diz que a mulher pode profetizar. Como ela pode profetizar calada? Certo? Então, em 1 Coríntios 11:3, né, você vai observar também você vai ver essa questão da mulher. Então, existe uma série de textos que nós podemos citar. 1 Coríntios 11:3, vemos a relação entre o marido e a mulher. Parece que a questão refere-se não a todo ou qualquer homem, mas sim a relação entre marido e mulher. Então, está fazendo distinção. Então, a proibição não se refere ao eventual exercício de ministério, sim à relação da mulher e seu marido. Vamos lá, 1 Timóteo 2:11-12. A mulher aprende silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A submissão da mulher deve ser dada ao seu marido, e não ao todo ou qualquer homem. Mais uma vez, o texto, como exemplo acima, ao ser tirado fora do contexto, pode gerar sérios problemas. O texto deve ser analisado dentro do seu contexto imediato. Vamos lá, estou correndo porque é muita coisa. Que mais que nós podemos falar? Bom, enfim, vamos concluir. Resumidamente, se fala assim, não tem um modelo bíblico para a ordenação feminina. Mas, repito, não tem uma proibição expressa. O que tem são textos tirados fora do contexto, manipulados de maneira tendenciosa para defender uma ideologia, certo? De gênero. É isso que nós vemos. Conclusão, procurando o verdadeiro sentido das escrituras, estudando a história da igreja, conhecendo e interpretando os usos e costumes dos povos bíblicos, a historiografia, a história eclesiástica, eu chego na conclusão de não haver impedimento para uma ordenação feminina. Desde que, eu costumo dizer que o ideal é o casal, certo? Por quê? Um complementa o outro, certo? Um complementa o outro. Então, pode-se um pastor ser ordenado a pastor e a sua mulher ser ordenada a pastora, desde que ela seja vocacionada. Na minha opinião, um casal. Na minha opinião. Um pastor solteiro e uma pastora solteira, eu acho que ela está incompleto.
né? Aí é uma outra discussão, a questão do solteiro e do casado. Aí é uma discussão do celibato, é uma outra discussão. Mas eu entendo que se você vai consagrar um pastor e essa mulher, ela tem a vocação, aí estamos falando de vocacionado, pode se consagrar pastora. Né? Até porque na prática, vamos lá, talvez você é da Assembleia, da Convenção da CGADB, você está pulando da cadeira quando eu estou falando nisso. Na prática nós temos missionárias. Missionárias que estão no campo transcultural. Ela está sozinha no campo. O que ela está fazendo lá? Função pastoral. Só que ela tem uma credencial de missionária. Na prática, o que ela está fazendo? Função pastoral. Então, algumas discussões conceituais, administrativas, cabe-se aqui, mas estamos analisando teologicamente, certo? Então, eu chego na conclusão de não haver impedimento. O Senhor que dá dom à igreja possa usá-la com ousadia e poder para a edificação do corpo de Cristo, pensando no reino de Deus, usando a homens e usando a mulheres. Eu te convido, você assembleano da Gema, da Raiz, a estudar a biografia da grande mulher que foi Frida Wirtgen. E você vai ver que o missionário batista, né, erradicado, né, ali da Suécia, estando aqui no Brasil, Gunnar Wingren, durante o exercício do seu ministério aqui no Brasil, Belém do Pará, certo? Você vai ver que Frida Wirtgen exercia um ministério de igualdade com ele. Um ministério maravilhoso, foi uma grande mulher de Deus. Né? Você vai observar que disso desencadeou uma série de problemas após o falecimento de Gunnar Wirtgen no que diz respeito ao ministério da Frida Wirtgen. Está na história da igreja. Pode pegar historiadores, Israel Araújo, ou tanto outros historiadores, e você vai observar isso daí. Tem reportagem no site da BBC News, enfim, é só você pesquisar. Então, fica aí as minhas considerações, espero que seja útil, que faça sentido. Deus abençoe em Cristo Jesus.